Olá, pessoal. O programa de hoje recebe como convidado Fabiano Pelin Mielnik-Zuk, doutor em Relações Internacionais pela PUC-Rio e professor do Departamento de Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O nosso tema é o conflito na Ucrânia, que se encontra em um momento crítico. Com as sucessivas derrotas no campo de batalha, Zelensky quer recorrer ao uso de mísseis de longo alcance para atingir alvos estratégicos na Rússia. Putin já avisou que, se isso ocorrer, ele irá considerar como sendo um ataque direto da OTAN, e as consequências são imprevisíveis. Nós também conversamos sobre como o Brasil está se afastando do BRICS, mas isso vai ficar para o próximo programa. Fabiano, seja muito bem-vindo ao programa Agenda Mundo. Eu assisti entrevistas suas em diversos veículos de mídia, com foco principalmente na questão do BRICS Plus, né? Nós vamos tratar desse tema também, mas mais para o final do programa. Vamos começar com o conflito Rússia-Ucrânia, ou melhor, Rússia-OTAN. Né? A Ucrânia quer autorização para usar mísseis de longo alcance contra o território russo, o Storm Shadow britânico e o ATACMS norte-americano. Os mísseis ATACMS já foram utilizados em outubro de 2023 contra tropas russas atuando em território ucraniano ocupado, em abril de 2024 na Crimeia. Mas agora se trata de atacar a mãe Rússia. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, caberia a cada país da OTAN decidir se seus mísseis poderiam ser usados pela Ucrânia. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse que o curso da guerra não mudaria muito caso esses mísseis fossem usados, porque meses atrás os russos recuaram a posição dos possíveis alvos estratégicos de sua força aérea, como as bombas planadoras, as glide bombs. Né? Bom, mas o Putin já declarou que se trata de uma linha vermelha que não deveria ser ultrapassada e que consideraria tal ataque como sendo uma agressão cometida pela OTAN. Só que alguns analistas do Ocidente, o próprio secretário-geral da OTAN, não estão levando a sério as advertências de Putin, porque as outras linhas vermelhas já foram ultrapassadas sem que a Rússia retaliasse. Já outros analistas falam em Terceira Guerra Mundial. Fabiano, você poderia falar mais sobre o Storm Shadow e o ATACMS? E que alvos estratégicos a Ucrânia poderia atacar se fizer uso desses mísseis? E como a Rússia poderia retaliar sem que isso leve a um confronto nuclear? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Rubem. Prazer estar aqui falando com você no Agenda Mundo. Assim, são várias questões, né? Questões bastante complicadas. A discussão a respeito da autorização para a Ucrânia utilizar esses mísseis que teriam alcance para dentro do território da Rússia, ela surge no contexto do plano da vitória do Zelensky, que ele apresentou para os Estados Unidos em primeira mão, agora quando esteve em Nova York para fazer a participação na Assembleia Geral das Nações Unidas. E o que ele chama de plano da vitória são uma série de demandas que ele faz aos aliados ocidentais para conseguir fortalecer a Ucrânia nessa guerra contra a Rússia, enfraquecer a Rússia, provavelmente, na visão dele, desestabilizar politicamente a Rússia e colocar a Ucrânia numa situação um pouco melhor para negociar algum tipo de armistício ou mesmo uma tentativa de solução para esse conflito. Há uns 2 meses atrás, seria impensável ver o Zelensky falando em paz e falar em negociação com a Rússia. Hoje em dia, ele fala em paz e negociação e fala de um plano. E esse plano da vitória envolveria os americanos autorizarem a Ucrânia a utilizar esses mísseis de um alcance maior, na casa dos 300 quilômetros, para atingir o território da Rússia dentro da Rússia. No que ele fala que são alvos militares, e aí alvos militares que seriam reconhecidos ou legitimamente identificáveis a partir do direito internacional e do direito da guerra. Mais ou menos esse é o argumento. E aí vem a ideia dos Storm Shadows e dos ATACMS. O Storm Shadow ele é um míssil de cruzeiro, ele é lançado de uma aeronave e ele tem um alcance de em torno de 300 quilômetros. Alguns já foram utilizados, como você bem falou, né? Acho que teve um ataque à ponte da Crimeia há um tempo atrás, pelos ucranianos. Aquilo trouxe uma reação da Rússia, mas não foi uma reação
tão violenta assim, ou não teve nada próximo de algum tipo de ameaça de uso de um artefato nuclear, coisas que alguns analistas falavam. Os Atacams já estão sendo usados também. Aí esses mísseis estão sendo dados pelos Estados Unidos, esses daí são lançados nos sistemas que são sistemas terrestres, muitas vezes eles podem ser móveis, né, os IMARS, aqueles caminhões que têm vários lançadores de mísseis, e eles também têm uma possibilidade de atingir até 300 quilômetros. Qual seria o principal argumento a favor disso da parte da Ucrânia? Eles precisam atacar principalmente a Força Aérea Russa, os caças russos que fazem os ataques à Ucrânia. E aí o que o Lloyd George falou é que os russos, sabendo desse risco, eles deslocaram todos os seus caças russos que estavam mais próximos à região de conflito para 300 quilômetros dentro da sua fronteira, então não vai ter efetividade nenhuma nesse sentido. O que a Ucrânia tem feito e visa como alvos dentro da Rússia? São os estoques de armamentos, né? Os silos de guarda de armamentos, de projéteis que os russos utilizam, e os russos eles aumentaram muito nesses últimos 2 anos a quantidade de armamento armazenado próximo das regiões que são as regiões de combate, para facilitar a logística, e os ucranianos ultimamente têm conseguido, até por drones, fazer alguns ataques e afetar esses silos, né, que são proteções com concreto, mas que eles conseguem atacar e destruir uma parte do que os russos estão usando, que é o arsenal da Rússia contra a Ucrânia. Então, no caso dos russos já terem se precavido em relação aos seus caças, a Força Aérea, os ucranianos vão atacar isso. Só que, assim, a questão é por que a Ucrânia agora fala em negociação e por que a Ucrânia está forçando tanto a barra para o Ocidente autorizar esses ataques? Porque a Ucrânia está numa situação muito ruim no campo de batalha. Todas as estimativas que foram feitas pelos ocidentais a respeito da debilidade da Rússia em lutar uma guerra contra 28 países da OTAN, que é isso que está acontecendo, só que infelizmente quem está morrendo são os soldados ucranianos, mas quem está armando a Ucrânia é a maior aliança militar da história da humanidade, em termos de potencial, e mesmo assim a Ucrânia vem perdendo terreno no fronte de batalha, né, que é a região de Donbás de Luhansk. Então, o que acontece é que, apesar das previsões de que a Rússia em 3 meses ia perder a guerra, quando fosse excluída do SWIFT e a economia ia cair por conta das sanções, iam derrubar o Putin, e outras previsões que foram feitas e que assim alimentaram a mídia tradicional do início do conflito até hoje, você sempre encontra alguma coisa que vai levar ao fracasso iminente da Rússia. Apesar dessas previsões, isso não se concretizou e, pelo contrário, a economia da Rússia, por exemplo, nesse ano tem uma previsão de crescer quase 4%, ao passo que, se for pegar o crescimento médio da Europa, vai ser metade disso, nem isso. E os russos estão construindo uma economia de guerra que capacita o país a levar essa guerra para mais algum tempo. Num cenário da Rússia com 150 milhões de pessoas, e a Ucrânia, que tinha 45 no começo da guerra, e hoje tem 30 milhões. E desses 30 milhões, com uma dificuldade tremenda de conseguir recrutar pessoas para lutar na guerra, porque as pessoas estão fugindo ou estão desertando. E a Rússia avançando em todas as frentes no território que era da Ucrânia e que os russos declararam que eram da Rússia, depois do reconhecimento daquelas 4 regiões lá, Zaporínia, Luhansk, Donbás, Donetsk e Kerch. Então, esse cenário que é o cenário da campanha do Zelensky para fazer esses ataques. O que aconteceu da Rússia em relação a isso? Os russos falaram, e isso teve uma fala do próprio Putin, é impossível que a Ucrânia consiga fazer ataques com armamentos sofisticados a ponto de atacar regiões a 300 quilômetros da fronteira da Rússia, sem que haja toda uma assistência ocidental em termos de localização por satélite e o próprio manuseio dos sistemas de lançamento, em alguns casos, para atingir o território russo. Então, o que o Putin falou? Se acontecer isso, nós vamos considerar que foi um ataque feito por quem apoia a Ucrânia. Porque vai ter inteligência ocidental sendo utilizada
e vai ter mão de obra ocidental sendo utilizada também. E aí, o que os russos fizeram? Eles já modificaram a estratégia nuclear deles e previram que, se eles tiverem um ataque, mesmo que seja um ataque de um país não nuclear, com armamento convencional, mas que tenha a ajuda de países nucleares, eles vão considerar aquilo como um ataque que coloca em risco a existência do Estado russo. E, nesses casos, é autorizado o uso de armamento nuclear para uma resposta. O que a gente fala é que os russos baixaram a soleira, né? A soleira é aquela parte da entrada da casa, né? Em inglês se usa o threshold, que é mais elegante. Baixaram o grau de exigência para o uso de armas nucleares num conflito. Isso é uma mensagem muito clara que eles estão dando para a OTAN, para os Estados Unidos, para os países europeus, de que eles não vão aceitar esse tipo de ataque ucraniano com armamentos ocidentais, com inteligência ocidental, com mão de obra ocidental, com tecnologia ocidental dentro do território russo. E aí o argumento todo do Ocidente é de que a Ucrânia está lutando uma guerra com as mãos amarradas, porque não pode fazer os ataques no território da Rússia. Isso ontem, o presidente da Finlândia deu uma entrevista na CNN falando que a Finlândia apoia que a Ucrânia use da maneira como quiser esses mísseis que têm um alcance maior. Agora, a questão que é interessante de notar é o seguinte: toda a logística da Ucrânia está sendo organizada por 30 países que fazem parte da OTAN, são 28, entraram a Suécia, agora a Finlândia, né? Fechou 29, 30, tem até que se fazer os cálculos de novo, porque é uma aliança militar que ninguém tem noção do poderio que tem. Toda a logística da Ucrânia está sendo planejada em territórios que os russos não podem atacar, porque se atacam, começa uma terceira guerra mundial. Então, toda a retaguarda ucraniana é sustentada por todo esse esforço de guerra. E aí o argumento de que, bom, a Rússia está tendo vantagem é um argumento meio falacioso, porque se os ucranianos não podem atacar dentro do território russo, os russos não podem atacar quem está apoiando a Ucrânia. Então, essa é uma leitura interessante. Mas, vê bem, o que pode acontecer com isso? Bom, os americanos não deram o aval, teve um encontro lá do primeiro-ministro do Reino Unido com o presidente Biden né, tentando bravamente honrar suas funções até o final do mandato. Claramente se vê que ele não tem condições de mais estar nesse cargo que é tão importante, né, para a humanidade, que é presidente dos Estados Unidos. Ele deve estar com problemas bem sérios, assim, cognitivos, você nota isso, né, na figura dele. E aí os americanos não deram esse aval. Ainda. Só uma coisa. Não deram, porque o Storm Shadow, ele é britânico, mas é feito com componentes norte-americanos, alguns componentes. Então, precisaria de autorização do Biden para, quando o Keir Starmer esteve lá, né? Ele queria autorização para poder usar, né? Porque o míssil tem componentes norte-americanos. O Biden também não deu essa autorização, então. Assim, não deu, mas assim, eu não acho que a questão maior é o seguinte: o efeito que isso vai ter de um país da OTAN atacando a Rússia ou auxiliando a Ucrânia a atacar a Rússia, e aí a Rússia reagindo à OTAN. A questão, acho que não tem nem tanto, porque assim, é uma parceria franco-inglesa que produz mísseis parecidos, né? Então, assim, eu não sei se é bem esse ponto do veto norte-americano. Acho que tem mais a ver mesmo com o pensamento estratégico de evitar uma terceira guerra mundial ou de um risco indesejado. E aí vem uma outra coisa, Rubem. Até que ponto o Ocidente consegue controlar o que a Ucrânia faz? Né? A questão é assim, por exemplo, quando os ucranianos invadiram Kursk, o Ocidente disse que não sabia da invasão. Eu acho isso pouquíssimo plausível, porque para você... Eu ia te perguntar, inclusive, né, se nessas tropas, né, ia perguntar mais adiante a você, né, se nessas tropas que invadiram, se não teriam também militares da OTAN, né, usando uniforme ucraniano. Não, é possível que tenha mercenários, como está tendo em todo esse conflito, né? E aí, bom, aí já é uma outra questão envolvendo, são companhias militares privadas. Mas, assim, em relação a Kursk, tá, o Ocidente disse que não sabia. Os russos dizem que o Ocidente sabia. É muito difícil imaginar que num cenário de guerra como está sendo lutado hoje, que é uma guerra basicamente voltada para meios eletrônicos e para uma tecnologia muito sofisticada, com satélites envolvidos em geolocalização, identificação de alvos e o mapeamento do terreno por inteligência artificial, é muito difícil que o Ocidente não soubesse o que iria acontecer.
De todo modo, a invasão de Kursk por parte da Ucrânia, que agora já está se mostrando uma catástrofe, porque está se mantendo, os russos evacuaram 130 mil pessoas da região e estão fazendo tiro ao alvo. Né? E os ucranianos não estão conseguindo ter comunicação, porque dentro do território da Rússia, os russos estão sendo muito efetivos em fazer o bloqueio da comunicação eletrônica da Ucrânia, e a única forma que os soldados que estão em Kursk têm para se comunicar é via Starlink, do Elon Musk, com os telefones por essa conexão de satélite. E mesmo assim os russos estão conseguindo bloquear essa conexão. Então a situação está muito complicada. Eles levaram muito armamento caro ocidental para dentro da Rússia, nessa região de Kursk. Agora, uma questão que é interessante, que é o medo do Ocidente de respaldar uma ação como essa da Ucrânia. O objetivo que a Ucrânia alega, no começo ela não alegou nada, depois ela alegou que ela queria desviar a atenção das tropas russas lutando no Donbass para Kursk, porque ali eles estavam sofrendo perdas significativas, estão sofrendo ainda. Só que tem um outro fato que os russos, analistas russos, levam muito em consideração e que no Ocidente tem um tabu para falar. Na região de Kursk tem uma central nuclear semelhante a Chernobyl, que inclusive 1 ou 2 semanas depois da incursão, o representante da Agência Internacional de Energia Atômica foi até Kursk para ver como estava essa central nuclear, porque durante a incursão ocorreram ataques a drones a essa central nuclear. O que os estrategistas militares russos falam é que o objetivo do Zelensky era chegar a essa central nuclear e ou explodir essa central nuclear e criar um incidente nuclear terrível que envolvesse o mundo numa guerra, responsabilizando a Rússia, ou fazer uma chantagem, ou explodo isso daqui, ou você sai do meu território. Eles ficaram a 50 quilômetros de chegar numa central nuclear com um poder desses. E no mesmo dia que houve a incursão em Kursk, também ocorreram ataques a drones a Zaporizhzhia, que é uma central nuclear que pertencia à Ucrânia, que é ocupada pela Rússia hoje, na região que a Rússia considera como sendo sua nova região, e os ucranianos também atacaram. Só que assim, o Ocidente não fala um pio sobre isso, porque seria tremendamente irresponsável você estar por trás de uma ação dessas. Então, assim, a questão de saber até que ponto o Ocidente tem o controle total daquilo que é tomado decisão, não. A incursão a Kursk, ela foi decidida com 1 dia de antecedência, que foi quando os soldados que estavam no fronte, no Donbass, da Ucrânia, foram coletados para ir para Kursk. Nem eles sabiam para onde é que eles estavam indo. Tá. Agora, uma coisa que eu li numa dessas revistas aí, não me lembro qual, que vários generais ucranianos foram contra essa incursão. O Zelensky atuou contra a recomendação de diversos generais. Né? Não sei se procede essa... Não sei agora qual foi a revista, eu não lembro. Né? Assim, o Zelensky ele tem uma visão política do conflito. Os generais e militares têm uma visão estratégica e aí no âmbito mais de conflito, tática. E qual é o objetivo de um militar? É alcançar o objetivo político, mas tentando reduzir as perdas. Então, se um militar está num teatro de guerra, está lutando contra os outros e vê que a estratégia que o outro armou ali, naquele cenário específico, é mais eficiente, ele não tem problema em bater em retirada. Quem manda ficar é o político que precisa de um tempo ou de alguma coisa, uma cartada na manga, para negociar com seus aliados. E é isso, me parece, que tem acontecido há muito tempo. O antigo comandante das Forças Armadas Ucranianas, Zaluzny, quando a popularidade dele aumentou, ele foi substituído pelo Zelensky e foi substituído pelo Syrskyi, que é o comandante atual. Já houve essa troca de comando dos responsáveis pelo conflito. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, há pouco tempo, foi substituído também, que era quem fazia toda a ligação da Ucrânia com a OTAN e costurava o apoio da Ucrânia no mundo. Então, assim, você está vendo o Yermak, que é a grande figura por trás do Zelensky, muitos dizem que é uma espécie de chefe de gabinete, né? Muitos dizem que é ele quem está dando as cartas, ele que foi viajar para Washington antes do Zelensky agora, para tentar negociar essa ideia de ataques dentro da Rússia. Porque fracassando, se essa incursão em Kursk resultar num desastre completo,
é um tremendo desgaste para o governo dele, né? Que são quantos milhares que estão lá, que estão sendo aí submetidos a tiro ao alvo, como você falou, né? Pois é, essa é uma situação muito séria, muito crítica, né? Que se o objetivo militar, aparentemente, para fazer sentido, seria chegar numa central nuclear, que é um bem que tem um valor inestimável e pode representar uma moeda de barganha numa negociação. É você invadir 50 quilômetros de um território do seu inimigo para ele tirar toda a população civil. Imagina remover 150 mil pessoas da região e aí depois ali conseguir, inclusive, utilizando aquilo que você não pode utilizar no território do seu inimigo, porque você está no seu próprio território. Você tem muito mais controles operacional sobre a situação. É muito mais fácil para os russos fazerem uma guerra no seu território assim do que fazer uma guerra como eles estão fazendo em muitos territórios da Ucrânia, às vezes fazendo ataques em todo o país. Então, agora, só recapitulando, os mísseis de longo alcance, né, com 300 quilômetros, não é isso, de alcance, a partir do território ucraniano, que alvos mesmo, então, estratégicos eles poderiam alcançar? Aí que tá, se eles não vão querer atingir a aviação russa, eles vão tentar chegar nesses silos de armazenamento, de estoque de armamentos, né? Mas é óbvio que os russos já estão também tirando daí. E a outra coisa que sobra são centrais nucleares, que é um outro problema. Bom, a rede elétrica, por exemplo, né, é toda ela ligada à central nuclear ou tem uma parte independente disso? Não, por exemplo, tem infraestrutura, uma coisa que os ucranianos atingiram, né? Infraestrutura em termos de exportação de gás para a Europa. Uhum. Tá? E aí os gasodutos e as refinarias, né, de petróleo e produção de gás. Isso os ucranianos veem como alvo estratégico para reduzir a capacidade russa de ter dinheiro burlando as sanções ocidentais. Mas isso já cria problemas muito sérios, por exemplo, com a Hungria, que compra o gás da Rússia ainda. E aí o Orbán já disse que não aceita esse tipo de coisa. Então tem muitas coisas envolvidas, tá? E o que me parece é que a Ucrânia teve um apoio do Ocidente para resistir à Rússia. Fizeram promessas de que a Ucrânia teria condições de vencer a Rússia. E agora nós chegamos numa etapa do conflito em que a Ucrânia está tentando pensar em alternativas, muitas delas bem impulsionadas em termos de relações públicas, que é o que o governo da Ucrânia faz muito bem. Há um uníssono na imprensa ocidental sobre a narrativa do conflito, é a narrativa ucraniana. Não existe vez para falar do ponto de vista da Rússia. Se você fala do ponto de vista da Rússia, você já é transformado num fantoche do Putin. E é criminalizada a sua análise. Isso é o que tem acontecido na imprensa ocidental. Então, em termos de relações, me parece, a Ucrânia consegue avançar uma ideia de que vai vencer o conflito ainda, só que na prática a situação está muito terrível. Esse inverno na Ucrânia, com menos 40 graus em algumas regiões e com 70%, 80% da infraestrutura energética ucraniana destruída pelos russos, vai ser um caos. O inverno está chegando, né? Sim, está chegando. A sorte mais um inverno. Todo mundo está passando por aquecimento global. 2 semanas em São Petersburgo estava 20 graus, quando era para estar 5. Então, assim, na Rússia e na Ucrânia está muito mais quente do que era para estar, já nessa época do ano começa a esfriar. Agora, em dezembro, vai ser frio. Tá, tem um outro armamento também, né, que os ucranianos usaram a partir de 2022, não sei se a pronúncia é HIMARS ou HIMARS, né? É um acrônimo, né, para dizer desses lançadores que são móveis, assim, que lançam... Isso, né, é um caminhão onde ficam 6, pode ser lançados 6 desses mísseis, né? Mas o alcance é de 60 quilômetros, não é o mesmo alcance do ATACMS, né? E, no caso, né, durante 2 anos, parece que isso foi usado pelos ucranianos com bastante sucesso, né? E só no começo desse ano, acho que em março, que a Rússia conseguiu destruir um. Sabe que o caminhão é móvel, né? Então não tinha como destruir, né? Mas parece que mais recentemente, né, uns 2 meses atrás,
a Ucrânia, a Rússia teria conseguido fazer o bloqueio eletrônico, né, desses mísseis. Né? Você sabe sobre isso? Que realmente a Rússia conseguiu neutralizar a utilização desses mísseis? Assim, esses sistemas móveis de lançamento, né, são sistemas difíceis de serem destruídos porque eles se movimentam. Quando você vai acompanhar a mídia russa alternativa especializada no conflito, o cálculo deles é muito maior do que um em março só sendo destruído. Essa é uma visão bem ocidental. E aí, geralmente, o que você faz para você tentar destruir um alvo desses é você utilizar um míssil que não possa ser detectado por nenhum sistema de defesa antiaérea. Como os Patriot, por exemplo, são utilizados na cidade. E aí, para isso, você vai utilizar um míssil hipersônico, que os russos estão utilizando bastante seletivamente, porque um míssil desse custa em torno de $2 milhões. Esses Atacams, o Storm Shadow custa na casa de 1 milhão, 1,5 milhão cada um. Tá? Os russos estão usando com muita parcimônia, que são os Iskander que eles têm. E os russos eles usam para destruir esses alvos mais difíceis. Tá? O míssil hipersônico é um míssil que viaja numa velocidade 5 vezes maior que a velocidade do som. Isso dá em torno de 6.000 quilômetros por hora. Isso dá uns... O hipersônico que consegue viajar na velocidade do som, que é em torno de 1.300 quilômetros por hora, 1.500 por aí, ele faz lá 1,5 km por segundo. Pra você ter uma ideia do que é a velocidade desse míssil. Tá, os russos têm mísseis que voam a uma velocidade maior e com poder de destruição muito preciso. Tá? E a ideia de ser mísseis de cruzeiro que são lançados assim são mísseis que eles são guiados. Você pode arrumar a rota dele com o sistema de localização. Então você encontra um alvo, você planeja para lançar esse míssil e você vai acompanhando o míssil nesse período curto de tempo que ele vai percorrer uma distância gigantesca. Em questão de 5, 6 minutos, esse míssil está chegando no alvo dele numa distância grande. Então, assim, eu acho que os russos já destruíram muito mais do que apenas um desses HIMARS, né? Mas, assim, os ucranianos, eles usam isso, só que como os russos estão avançando e estão expulsando os ucranianos da região do Donbás, onde eles faziam esses ataques anteriormente, a tendência é de que um alcance de 60 quilômetros não seja mais tão relevante. Por isso, também, os ucranianos forçam para ter mísseis e para poder utilizar mísseis com alcance maior. Eu vi numa revista, num artigo num site ucraniano, né, em inglês, né, que eles usaram o HIMARS lá em Kursk, né, e que destruíram, pelo menos ali, esse artigo falava na destruição de um colocador de minas, não sei qual é o veículo que coloca minas, né? Que aí foi um grande estrago, né? Porque aí foi explosão para tudo que é lado, fragmentos para tudo que é lado. Esse era um site ucraniano, né? Então eu não sei dizer até que ponto realmente o HIMARS foi usado lá em Kursk, né? E com que sucesso, né? Considerando que já tem esse, né? Eu acho que é possível, mas você já viu no mapa o que representa Kursk, a incursão da Ucrânia em relação ao que é a frente de batalha da Rússia no território ucraniano para dominar todo o Donbás? É irrelevante. 20 quilômetros, né? Uma coisa assim, né? De penetração. É uma coisa mínima comparado com os russos que estão vindo do norte, lá de perto de Cracóvia, até quase Odessa, entendeu? É completamente. E aí vem a ideia, né, que acho que até você menciona quando a gente estava conversando sobre isso, de uma guerra de atrito, né? Que a guerra atual é uma guerra. Os russos estão avançando vagarosamente em todas as frentes, e isso está sendo um dreno na capacidade dos ucranianos de terem mão de obra para lutar. Esse que é uma ponta. Tem várias cidades agora que a Rússia está cercando em pontos estratégicos. Tá? Ugledar é a última cidade, Vugledar para os russos, é a última cidade que você tem lá
centenas de milhares de soldados ucranianos que estão sendo cercados pela Rússia. E agora, ontem, se não me engano, o presidente da Ucrânia destituiu o comandante daquele batalhão que está lá, porque o cara queria fugir, não podia fugir, porque ele estava em Washington tentando vender o plano de paz da vitória. Entende? As decisões políticas, elas têm um timing de relações públicas e de fazer valer a narrativa do político. Os militares estão preocupados com preservar também a vida dos seus soldados. E num evento de você ter sido cercado pelo seu adversário, você tem que negociar uma saída. Senão o cerco se fecha e a única forma é rendição, humilhação ou morte. Agora, quando a gente olha no mapa, né? Eu até trouxe uns aí, se quiser eu coloco, né? Pode colocar, coloca aí, vamos conversar. Quando a gente olha no mapa, parece que a Rússia quase não está avançando mais, né? Deixa eu ver, eu tenho 2 mapas que eu coloquei, vamos ver qual que vai ser melhor aí. Vou colocar um, depois posso botar o outro aí. Bom, ficamos nós 2 pequenininhos e o mapa aí. E também ele não fica muito grande, né? Dá para você ver direito? Dá sim. Dá. Né? Porque, assim, em amarelo, né? É o que a Rússia tomou no começo, né? Em 2022, e que foi a Ucrânia retomou depois. E tem ali 2 amarelos cercados com uma linha preta, próximo aos vermelhos, né? Que aí também retomou, mas retomou depois de agosto de 2022. Aqueles foi antes de agosto de 2022. Aqueles 2 com contorno preto, próximo aos vermelhos, foi retomado depois de agosto. Né? O que está em rosa claro que foi já pertencia à Rússia, pode-se dizer, né? Desde 2014, que é a Crimeia, e vamos dizer que uma parte do Donbass, não era oficialmente da Rússia, mas vamos dizer que, né, era um controle russo. E os vermelhos, então, é a situação atual. Né? Na outra imagem, talvez mostre um pouquinho mais, possa mostrar com um pouco melhor para você falar. Você quer comentar alguma coisa dessa? Antes que eu mostre outra? Chamou atenção a sua fonte, Institute for the Study of War. Isso é um think tank que foi criado durante o começo da guerra pelos Estados Unidos e pelos europeus para promover uma visão deles a respeito do conflito. É óbvio que os mapas, eles são mapas apresentados também de acordo com a leitura deles. Mas está correto no sentido de que quando começou o conflito, que os russos chamam de Operação Militar Especial, eles avançaram para todo o território da Ucrânia para dar um ultimato na Ucrânia, na capital, Kiev. Tá? E o que aconteceu? Quando eles fizeram isso, eles estenderam as linhas de logística deles e os ocidentais perceberam que os russos não conseguiriam manter por muito tempo aquela extensão de controle. E aí, quando houve as tratativas para negociação de uma cessação dos conflitos e de uma rodada de negociações, e isso aconteceu de fevereiro a março de 22 na Turquia, a Ucrânia reconheceu, aceitou algumas condições da Rússia, assinou um documento com os negociadores russos, tá? E os russos começaram a retirada, e aí os ocidentais não deixaram a Ucrânia fazer isso e começaram a investir no conflito. Aí veio a contraofensiva ucraniana. Essa é uma versão que a Rússia contou há pouco tempo atrás, com o Putin mostrando um documento assinado pelos negociadores ucranianos. O que poucas pessoas da imprensa ocidental falam, e isso é uma coisa que eu acho uma pena mesmo, porque a imprensa poderia ir atrás dessa história, eu queria conhecer o que houve, é que um dos principais negociadores que sentou na mesa com os russos foi assassinado 1 ou 2 semanas depois pelo serviço de inteligência da Ucrânia. Olha. E aí ele foi acusado de traição, e aí a primeira versão sobre isso é de que os ucranianos tinham ido prendê-lo, ele reagiu, ele foi morto, depois viram que ele levou um tiro na nuca, então não teve esse negócio de ser morto, ele foi assassinado. Isso, se vocês pesquisarem, derem Googles e encontrar, vocês vão encontrar alguma coisa no Jerusalém Post ou na Al Jazeera. No Ocidente você não vai encontrar isso. E é interessante isso, porque assim, os russos, eles fizeram uma estratégia no começo semelhante a 2008 na Geórgia. Eles invadiriam o território, pressionariam a liderança política para uma negociação, e aí sairiam.
não entra na minha cabeça que os russos queriam fazer uma guerra na Ucrânia com esse nível de violência e de mortes. Por quê? Porque a Rússia e a Ucrânia são muito próximas, os povos são muito próximos. Isso tem um custo dentro da Rússia também. Então, é interessante ver isso. Assim. Então, e aí o que houve? A estratégia da Rússia depois foi dizer, olha, nós só queremos as regiões que são as regiões com uma maioria da população russa. E ali nessa região, essas regiões em vermelho, são regiões que têm 10 milhões de russos, etnicamente identificados como russos. Não estou falando os que falam só russo, porque se você for pegar mais para perto do Dnieper, e aí o mapa, o Dnieper, inclusive, nesse mapa está bem empurrado assim para perto da fronteira da Rússia. Ele cruza no meio da Ucrânia, aproximadamente. Aí ele está empurrado para lá. Pode ser uma implicância minha, mas me parece que a área está restrita mesmo. Mas o que me chama a atenção é que se você for pegar quem fala russo, tem muito mais gente que fala russo do que esses 10 milhões. Tá? E o russo nunca foi uma língua oficial da Ucrânia. Inclusive, depois, ela foi ameaçada a partir de 2014 por conta da virada nacionalista com a derrubada lá do Yanukovych. Então, esses detalhes que são detalhes complicados. E aí os russos, como viram que aquela estratégia inicial não deu certo, restringiram os objetivos da campanha militar a essas regiões, são regiões que têm russo. Só que, assim, dessa região aí, a maioria da população já foi para a Rússia. Quem não era identificado com a Rússia foi para a Europa e quem era foi para a Rússia. Nessa parte da Ucrânia, imagina, a Ucrânia tinha 45 milhões de habitantes quando começou e hoje tem 30 milhões. Algumas estimativas falam em 28 milhões. Até o vice-presidente, o candidato lá do Trump, esses tempos, falou que a Ucrânia tinha 28 milhões. Isso é informação de inteligência do Senado americano que os caras têm. Só que a imprensa ocidental não está falando sobre isso. Também. Assim como não fala o número de mortos na Ucrânia. A cifra que tem é de 30 mil mortos, que é uma bobagem. Todo mundo sabe que tem no mínimo 10 vezes mais que isso, em termos de soldados. Porque a tragédia é muito grande. É uma tragédia sem limites. Essa extensão toda, imagina, a Ucrânia é o maior país da Europa em termos territoriais. Você pega a Alemanha, a França, cabem dentro da Ucrânia, que são os países que a gente olha no mapa e acha que são grandes. É o segundo maior da Europa, óbvio, só depois da Rússia. Agora, se você pega isso daí, é uma proporção gigantesca. Deixa eu botar outro mapa aí. Bom, é da BBC também, pode ser tendencioso, mas deixa eu colocar aí. Ver se traz mais alguma coisa para a gente ver. Vou remover esse. E... Bom, um detalhe aí, né? Nós dois temos uma certa origem na Ucrânia, né? Eu vi uma entrevista sua, que eu achei muito boa, aquela sua entrevista, achei incrível para o Fórum Café, né? Para o Mauro. Que entrevista, eu recomendo a todos assistirem. Foi sobre os BRICS, que a gente vai falar ainda, né? Mas aquela entrevista foi assim, realmente muito boa, né? Aí eu vi que você tem também uma certa origem lá, né? O meu sobrenome Melnichuk é um sobrenome mais próximo da Ucrânia do que da Polônia, de onde os meus avós vieram, né, em 1928 para o Brasil. E, claro, identificado com os eslavos, de certo modo. Na Rússia também é comum você ter pessoas Melnichuk, mas é muito mais ucraniano do que russo e polonês. Polonês por conta da mudança das fronteiras, né? Então, assim, eu sempre acompanhei, eu estudo Rússia e Ucrânia já há mais de 20 anos. Então, eu sempre acompanhei com muito medo essa possibilidade de um conflito nessas proporções, tá? E uma visão ocidental de que a Rússia é um país que pode ser derrotado numa guerra. É uma visão estúpida para alimentar um discurso ocidental de uma diplomacia incapaz que está usando os ucranianos como bucha de canhão para avançar o objetivo de política interna. Esse sempre foi a minha leitura sobre o conflito, né? Achei um equívoco também ter o conflito, do ponto de vista da Rússia também é uma tragédia, porque tem muitos russos morrendo, mas eu entendo o argumento da Rússia para fazer algo frente à possibilidade de um país que tinha 45 milhões de habitantes, 10 milhões eram russos, de entrar na OTAN. E aí, entrando na OTAN, você não tem nenhum nível de interferência no que pode acontecer com uma população tão grande de russos.
Com certeza. Que era o objetivo da Rússia, garantir a neutralidade militar da Ucrânia. Os russos nunca foram contra a Ucrânia entrar na União Europeia, por exemplo. Mas eles eram contra entrar na OTAN. E aí, qual é o exemplo, Rubem, que eu dou? A situação dos russos na Estônia e na Letônia. Tem russo de 70 anos sendo expulso desses países agora, porque eles criaram uma lei de cidadania tão restrita, e o camarada que vive há 40 anos lá no país, se não passa no exame de idiomas bem específico, ele tem que sair do país. Os letonianos e os estonianos, russos, e veja bem, depois do final da Guerra Fria, numa população de 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes nesses países, tinha em torno de 300, 400 mil russos. É muita gente. 30% a 40% da população dos países, em alguns deles, eram de russos. Tá? Esses camaradas viraram cidadão, ou melhor, não cidadão dos países. O que eles têm no passaporte deles é o título de não cidadão, porque eles não podiam votar para presidente. Os caras viviam desde 47, 48, quando teve a migração durante a União Soviética, o negócio do Stalin mandar os russos para as repúblicas. Viviam lá. E aí, em 91, quando acabou a União Soviética, eles foram responsabilizados por isso e viraram não cidadãos, cidadão de segunda classe. E os russos não fizeram nada, porque nos anos 90 os russos estavam de joelhos, quebrados economicamente, com uma crise terrível, porque adotaram o liberalismo ocidental. Aquela foi uma década trágica, né? Então, assim, você pode deixar passar 300 mil russos que são não cidadãos na Estônia. Agora, você não pode deixar passar 10 milhões de russos na Ucrânia, tendo o mesmo status. Nenhum governo na Rússia ia admitir isso, porque isso ia causar instabilidade interna e perda de legitimidade. Mas essa é uma visão muito clara para todos os analistas que se comprometem com a análise do fenômeno, esse que é o conflito. Tá. Deixa eu botar aqui então uma foto. Adicionar aqui, ó. Essa aqui mostra mais a região mesmo, né? Agora, é interessante que o Donbass, me parece que ele não foi ainda inteiramente tomado, né, pelos russos, né? Ainda não, falta uma parte, né? Tem uma cidade que vai cair nas próximas semanas, Pokrovsk. Está vendo ela ali? Tá? Ali onde está rachurado, tá, no controle militar russo, da Pokrovsk está quase caindo. Inclusive, dessa região da linha de defesa ucraniana, alguns dos soldados ucranianos foram deslocados para entrar em Kursk, o que enfraqueceu mais ainda as defesas. Essa região, essa cidade de Pokrovsk, ela é um hub em termos de infraestrutura de transporte. Então, ela está atrás da linha ucraniana e é a partir dali que os ucranianos conseguem fazer toda a logística de homens e de armamentos e de equipamentos. Os russos estão quase tomando essa cidade. Quando eles tomarem isso, a região toda vai cair. Quem está dizendo isso não sou eu, são os parlamentares ucranianos que estão cobrando do Zelensky algo a respeito disso. O Gledar é aí próximo, os russos estão avançando em toda essa região, onde você está vendo ali o mapa do que seria o Donbass, né? Toda essa região ali, Bakhmut já caiu, foi uma outra tragédia, que os soldados ucranianos não tinham condições de suportar a pressão russa e foram mortos, porque não houve uma negociação, não houve uma rendição, aí não houve uma retirada também. Houve uma retirada já improvisada, assim, aos 45 do segundo tempo, quando já não tinha mais o que fazer. Houve uma retirada. E ali o número de perdas de soldados tem sido muito alto. Tem estimativas, e aí são relatos de prisioneiros de guerra ucranianos que os russos pegam e eles gravam vídeos e registram isso. De que você tem 6 soldados russos para 1 ucraniano. Uhum. E em termos de perdas, aí você tem perdas muito maiores. Uhum. É nesse nível que está acontecendo no mundo, mas não se fala sobre isso porque você vai ser cancelado, chamado de propagandista do Putin. Mas o avanço é bem lento mesmo, né? Se considerar que já tem mais de 2 anos, né? Não, mas veja bem... Que era o objetivo principal ainda, o Donbass, que era o objetivo principal, ainda não foi inteiramente conquistado, digamos assim. Mas né? veja bem, você tem uma economia na Rússia que está toda voltada para essa atividade de guerra e você está crescendo 4% do PIB. A população está satisfeita na Rússia, a popularidade do Putin é de mais de 75%. Quando houve a invasão de Kursk, a popularidade caiu 2%, 3%.
E aí aumentou a vontade dos russos de fazerem algo em relação à Ucrânia. Está entendendo qual é a lógica? Para que acabar rápido? Se você pode reduzir o número de perdas de soldados russos e avançando aos poucos, e assim você vai consumindo soldados ucranianos que não vão ter mais soldados para lutar daqui a um ano. É uma guerra de desgaste, né? Totalmente, né? Total, total. É uma guerra, alguns falam, é uma guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial, com uma tecnologia de drones e de guerra eletrônica que está se vivendo hoje, que aumenta o poder de extermínio gigantescamente. Imagina, os soldados eles estão a 15 quilômetros de distância de onde está tendo o conflito, os caras botam óculos de realidade virtual e pilotam um drone, e vão com o drone atacar o inimigo e matam. Isso é uma loucura. Os ucranianos conseguiram fazer o jamming, que a gente chama, que é a guerra eletrônica, de você inutilizar esses drones por conta de interferências no sinal que eles têm, e os russos criaram uma invenção que é uma fibra ótica do tamanho de um fio de cabelo, que eles comunicam o drone com essa fibra ótica que tem uma extensão de 15 quilômetros. E aí você tem, por cabo, a comunicação do seu drone com o controle, e você não tem interferência. Só quando você faz uma inovação dessas num campo de batalha, num cenário desses, aí são centenas de pessoas que morrem sem saber por que estão morrendo. Você entende o que está acontecendo? É uma tragédia muito gigantesca, certo. E que a negociação, desde o começo, deveria ter sido o caminho escolhido, mas não foi. Agora, ali no mapa, né, na parte de baixo, em azul, não tem a legenda, mas é o mar Azov, não é isso que chama? Isso, Mar de Azov, mais abaixo. Mar de Azov, que agora virou um mar russo, né, inteiramente russo, né? Esse daqui, na verdade, é o Mar Negro, tá? Porque a Crimeia... Não, a Crimeia, Melitopol, não, é o Mar de Azov, é o Mar de Azov. Mar de Azov, né? Mar Negro tá pro outro lado. Esse aí está totalmente... Agora virou um mar russo. Eu falei Mar Negro, né? Vou colocar um mapa abrangendo o Mar Negro. Como é que está lá? Porque lá a Rússia encontrou muitas dificuldades, né? Com aqueles drones submarinos, né? Destruição de parte da frota, né? Os analistas do Foreign Policy, think tank, né, norte-americano, consideram que a Ucrânia está ganhando lá, né? O que você pode dizer aí? Assim, os russos conseguiram, durante 1 ano e meio, impedir que houvesse exportação de grãos da Ucrânia pelo Mar Negro, tá? Porque eles não negociaram um corredor de exportação que depois foi negociado, depois parou de ser negociado. Causaram um problema tremendo nas relações econômicas da Ucrânia com os países europeus, porque os ucranianos começaram a escoar a sua produção de grãos pela Europa e começaram a vender para mercados europeus, e isso mexeu com o protecionismo europeu. Tá? Houve uma certa desarmonia entre os europeus. Tá? E os russos têm ali ainda a base da Crimeia, que é em Sevastopol, que é a principal base naval russa, nesses mares quentes, ali no sul mesmo, na Crimeia, e que os ucranianos já fizeram alguns ataques limitados a algumas embarcações dali dos russos, e os russos tiraram todos os mais importantes para o Mar de Azov, que está protegido. Então, assim, eu não vejo como a Ucrânia possa estar ganhando uma guerra naval da Rússia. Quando acabou a União Soviética, Rubem, você tinha essa base militar na Crimeia. A Crimeia é uma península que era uma região autônoma da União Soviética, que na década de 50, o Khrushchev, que era ucraniano, deu de presente para a Ucrânia para simbolizar uma união dos russos e dos ucranianos dentro da União Soviética. Tá? Parece que é a mulher dele que forçou isso aí, né? Não sei. A história que foi a mulher do Khrushchev que forçou ele a dar esse presente. Não, eles estavam comemorando lá os 300 anos do Tratado de Pereyaslav, que tinha sido um tratado de uma união da Ucrânia com a Rússia contra a Lituânia e a Polônia, né? Foi o Tratado de Pereyaslav, foi uma celebração assim. Então, só que assim, não é que ele deu aquela região para a Ucrânia. A região que era autônoma dentro da União Soviética virou autônoma dentro da Ucrânia. Por que autônoma? Porque é uma região muito sensível que tem essa base militar, Sevastopol. E lá você tinha submarinos nucleares da União Soviética, e você tinha naquela base, em torno de 80% dos oficiais eram russos. E aí você tinha lá uns 10% ucranianos e os outros 10% divididos em nacionalidades da União Soviética. Tá? Isso quando acabou
a União Soviética foi muito debatido e discutido na academia, porque havia uma tensão sobre quem ia ficar com a base. O parlamento da Ucrânia declarou que a base era da Ucrânia, o parlamento da Rússia declarou que a base era da Rússia. A comunidade de estados independentes, que surgiu naquele período, falou que a base era da comunidade. Só que os militares russos na base falaram: nós não vamos jurar lealdade à Ucrânia porque nós somos russos. E aí teve um imbróglio sobre isso, até porque a Ucrânia tinha, né, tinha os submarinos nucleares e a Ucrânia estava se engajando nos anos 90 num processo de desnuclearização. Tá? E aí o que se decidiu? Eles dividiram ao meio a frota, a Rússia comprou a metade da metade que tinha ficado para a Ucrânia, então ficou um percentual de 75%, 80% para a Rússia e os 25%, 30% lá para a Ucrânia, tá? Obviamente não com armamento nuclear, então os russos ficaram com o mais importante, e os russos ainda alugaram a base para utilizar durante 25 anos, isso lá nos anos 90, e depois foi sendo renovado isso. Então o território da Crimeia, onde tinha a base, era uma espécie de aluguel da Rússia. E os russos utilizavam aquela base. Tá? A Crimeia, onde tem uma população de 70% de russos, que falam russos, e que sempre foram identificados com a Rússia, porque desde o século XVIII e XIX a Rússia começou a ocupar a região, e ela ocupou a região às custas dos tártaros, que é uma minoria de 10%. Ainda, né, um resquício do período mongol na Rússia. Então, assim, a Crimeia é uma região bastante complicada, com laços históricos muito fortes com a Rússia e com uma importância estratégica militar. Então, quando a gente pensa em se a Ucrânia tinha pouca capacidade naval, quando acabou a União Soviética, quando ela mais tinha, imagina hoje. Aí você vai me dizer que a Ucrânia está ganhando alguma coisa? Não. Não, mas os drones submarinos fizeram um bom estrago lá, né? Sim, atacaram a ponte. A ponte da Crimeia foi atacada, sim, por drones submarinos. E você teve uma pista que ficou umas 3 semanas interditada, depois foi reconstruída e continua funcionando. Mas é um risco constante para a Rússia, isso, que é o símbolo, digamos assim, da incursão da Rússia na Ucrânia, é a ponte que foi construída no Estreito de Kerch para unir a Rússia continental à Crimeia. E continua funcionando essa ponte. E faz todo um transporte logístico, inclusive utilizado logística para levar material, né, que está sendo utilizado na guerra. Então, isso existe e tem 1 ou 2 navios que foram afundados. Agora, o resto mais importante foi todo levado para Azov. Tá, então foram para lugar seguro, na verdade, né? Agora, o que acontece na região mais acima, de saindo do Mar de Azov, a região de Krasnodar, por exemplo? Aí vamos falar outra coisa importante. A região de Krasnodar, lá tem Voronezh, tem uma cidade que tem uma central, uma estação de radares russos, tá, que servem para fazer a detecção de mísseis intercontinentais, que são mísseis utilizados em caso haja uma guerra nuclear. Tá? De acordo com a doutrina de segurança da Rússia, em termos nucleares, a estratégia nuclear russa, se algum país ou algum ator faz um ataque ao sistema de rastreamento de ameaças nucleares, que é esse sistema de radares, isso pode ser considerado algo que vá levar ao uso de armamento nuclear. Tá? A Ucrânia, alguns meses atrás, atacou com drones esses radares e conseguiu causar um dano importante. Isso ninguém fala na empresa. Isso é um risco terrível num conflito nuclear, mas não se fala também, como se não existisse. Eu não vi nenhum programa mainstream discutindo a relevância da Ucrânia atacar radares para interceptar ou para identificar uma ameaça nuclear à Rússia se a Ucrânia não tem armamento nuclear. Você entende? Assim, a minha visão é uma visão assim, muito crítica da leitura que a gente está fazendo, porque tem uma blitz em termos do que está sendo dito na imprensa, e isso está criando uma falsa ideia de que esse conflito pode ser resolvido para o lado da Ucrânia, quando a situação no terreno está mostrando que não. E se a gente prolongar mais o conflito, mais pessoas vão morrer. Aliás, desde o começo desse conflito, aliás, um mês antes do conflito, eu falei que ia ter o conflito,
as pessoas acharam que eu estava fazendo propaganda dos Estados Unidos, que os americanos que identificaram a ameaça, né, e falaram, não, esse cara tá falando... Aí depois que eu falei que a guerra não ia acabar em 2 meses, eu comecei a fazer propaganda para a Rússia. Não, porque é uma loucura fazer uma guerra contra uma potência nuclear. Isso é loucura, na fronteira, e com uma população tão próxima e com milhões de russos. É uma loucura. O Ocidente nunca poderia ter feito isso, tinha que ter negociado desde o princípio. Pois é. Eu estava lembrando agora, quando a gente estava falando de Mar Negro, né, que nos últimos anos estavam ocorrendo manobras navais, né, Sea Breeze, né, brisa do mar, né, promovidas pelos Estados Unidos e pela Ucrânia, né? E que o Brasil, no governo Bolsonaro, participou lá, mandou lá um navio lá para essas manobras aeronavais, né? O Brasil virou o parceiro regional da OTAN no governo do Bolsonaro. E eu tenho a impressão que até em 2022 chegou a ter essa manobra. Não sei se acabou em 21 ou em 22, depois que a guerra começou. Agora eu estou na dúvida, né? Quando a Ucrânia fazia isso, já acontecia antes, inclusive, de 2014. Tá? Quando a Ucrânia fazia exercícios militares no Mar Negro, eles faziam, até nos anos 90, eles tentaram fazer com a Rússia junto, e a Rússia abandonou os exercícios, porque quando você faz um exercício militar assim de treinamento, você cria um cenário. E o cenário da Ucrânia era de uma interferência externa para garantir a secessão de um território ucraniano e ia ter ajuda dos Estados Unidos para combater os invasores. E eles convidaram os russos para fazer parte disso. Os russos falaram, não vamos fazer porque a gente sabe que isso é para a gente. Tá? Isso, se você for pesquisar nos anos 90, você vai encontrar esse episódio. Assim, é uma situação que sempre foi plausível, só que era administrável. Deixou de ser administrável depois de 2014, né, com o envolvimento dos Estados Unidos